Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre eletricidade, corrente elétrica, energia elétrica, aquelas aulas, né, que estavam tendo, que a gente estava identificando os aparelhos que funcionavam com corrente elétrica, com energia elétrica, né? E eu pedi para vocês identificarem. Dei um questionário, ali tinha uma classificação para a gente fazer para esses aparelhos, né? Que tinha resistores, motores, fontes ou geradores, comunicadores, disjuntores ou outros, né? Então a gente estava definindo o que funcionava com energia elétrica e o que não precisava de energia elétrica para funcionar. Numa dessas questões, vocês tinham que colocar os aparelhos na classificação que vocês achavam que eles tinham. Quem era resistor, quem era motor, quem era gerador, comunicador, disjuntor ou outros, né? Esse outros podia ser aqueles aparelhos que tinham mais de uma função. Então, se a gente está classificando os aparelhos pelo trabalho que eles fazem, tem aparelhos que fazem mais de um trabalho, né? Por exemplo, a geladeira, ela é uma bomba de calor, ela tem um motor dentro dela, só que esse motor não gera trabalho de movimento. Ele usa a energia elétrica e para fazer um trabalho ao contrário, para retirar calor de dentro da geladeira e passar para um líquido que fica circulando atrás dela. Esse líquido é o refrigerador, né? E esse líquido recebe calor da geladeira e ele aquece, ele expande, ele se dilata e ele sobe, porque ele fica mais leve. E ele passa para a parte de cima da geladeira. Quando ele chega no alto, que é atrás da geladeira, ele vaporiza, né? Ele libera calor para o meio, por isso que esquenta, né? Atrás da geladeira. Depois ele continua percorrendo as serpentinas do refrigerador. Quando ele libera calor, ele resfria, né? Aí ele se torna mais denso, ele desce, ele fica comprimido ali e quando ele chega embaixo, ele condensa, ele vira água, né? Se torna água líquida, forma aquelas gotículas. Uma parte do líquido continua passando e ele chega de novo ao ponto onde está o motor e o motor puxa o calor de dentro e transfere para esse líquido, ele aquece, esquenta e sobe e recomeça de novo. Então a geladeira ela utiliza energia elétrica para gerar calor, para gerar um trabalho, né? Para gerar um trabalho e ela faz mais de uma função. Então ela poderia ser colocada em outros. É, Motores térmicos, turbinas a vapor, motores a vapor, como que tem usinas termoelétricas e termonucleares, esse vapor é usado para girar as turbinas do gerador, né? E o gerador ligado, ele começa a funcionar, a gerar energia elétrica a partir do trabalho do vapor de mover o eixo da turbina, né, de mover o gerador. E é um trabalho, então, que é transformado de movimento, né, um trabalho que o vapor está fazendo de girar as pás, as turbinas, e se transforma em energia elétrica, mas também em energia térmica, né, em energia, em calor mesmo. Volta uma parte desse movimento volta a ser calor e uma parte em outros tipos de energia, né, mecânica de movimento também, após o funcionamento das turbinas. Então, a usina termoelétrica, ela transforma calor em eletricidade, mas em movimento, em trabalho, em outras formas de energia. Então, nas usinas termonucleares, transforma em energia nuclear, né? Mas essa energia nuclear, que o vapor aquecido ele sobe, movimenta as pás da turbina, gera energia nuclear, porque causa reações nucleares, né? E essas reações nucleares geram uma energia que depois elas vão gerar eletricidade, porque essa energia nuclear, essas reações nucleares, vão depois mover as hélices da turbina, vão girar a turbina e vão gerar reações nucleares
e energia elétrica, né? Essa energia das reações nucleares move os eixos das turbinas elétricas e gera energia elétrica. Então você vê que tem mais de uma forma de energia sendo feita, sendo gerada aí. As usinas termoelétricas e as usinas termonucleares, elas não geram só eletricidade, então elas podem ser colocadas como outros, né? Nessa classificação de outros, né? Então, outros são aparelhos que não têm uma só função, não fazem um só trabalho. O gravador de áudio e som é um aparelho que ele já pode ser classificado como comunicador, porque ele transforma ondas eletromagnéticas em dados, em áudio e imagem, né? E transforma em dados pelo gravador da fita. Dentro do gravador tem o receptor das ondas. As ondas eletromagnéticas vibram nesse receptor. Esse receptor está ligado a eletroímãs bem pequenos, que são espiras de fio condutor, e dentro tem um núcleo imantado, né, que gera um campo magnético em volta dele. As ondas eletromagnéticas chegam nessa espira, geram uma corrente elétrica, a corrente gera um campo magnético. Por indução, como a gente vai estudar em Faraday, vai se gerar uma segunda corrente elétrica na segunda espira, e essa corrente elétrica vai se transformar em dados, né? Ela vai ser projetada, projetada numa tela, num filme, que é uma película que armazena os sinais elétricos dessas ondas, porque as ondas trazem dados com elas, né? Como a gente estudou, esse filme do gravador armazena esses sinais, esses dados dessas ondas, e transforma depois e reproduz eles, né? Passando por uma outra camada, uma outra tela que é feita de um material que gera ondas sonoras, né? Um material acústico, né? E ele entra em ressonância. Esses dados, esses sinais das ondas eletromagnéticas são armazenados nesse filme, eles geram uma ressonância e são reproduzidos, eles se reproduzem depois, e as mesmas informações que foram gravadas na fita, elas são reproduzidas mais tarde, né? Então, se a gente está falando de um gravador de áudio e som, a gente pode falar que é um comunicador, mas tem aparelhos que fazem mais de uma função. Esses aparelhos a gente pode chamar de outros, sim, né? Alguns daqueles aparelhos que estavam na tabela eram geladeira, micro-ondas. O micro-ondas pode chamar de outros, porque ele é um emissor, mais ou menos como um diodo, um emissor de luz, que ele não precisa de uma pilha ou uma bateria, ele gera energia luminosa sozinho, né? Mas é porque ele tem as partes dele todas ligadas, e ligadas numa fonte, né? Numa placa que ela tem eletricidade já dentro dela. São pequenos circuitos assim, que são ligados às pernas do diodo e ao filete, a uma parte de metal fina, grande dentro dele. As duas pernas e o filete junto com essas placas que geram energia elétrica, porque elas têm energia armazenada dentro delas, né? E o diodo gera energia luminosa sozinho. O micro-ondas, ele é quase um diodo, mas ele é um emissor de ondas infravermelhas. Então, o micro-ondas transforma energia elétrica em ondas de calor, ondas infravermelhas, e em luz também, né? Também em energia luminosa. Então, ele tem mais de um trabalho, ele faz mais de uma função, ele pode ser chamado de outros. Eu vi algumas classificações que vocês puseram, a gente vai tentar pegar algumas das principais, tá?